Bem-vindos à Biblioteca Analógica. Eu sou Vinícius Caldas, eu estou aqui com o fotógrafo Wagner Lunghoff. O bibliotecário analógico em pessoa, gente. A gente resolveu abrir esse episódio de um jeito um pouco diferente para contar um pouco das novidades do que a gente vem fazendo, né, Wagner? Então, se você, por acaso, chegou aqui e quer ir direto para a pauta, então você pode pular para a minutagem que tá aqui, ou no YouTube tem os capítulos que você consegue avançar tranquilamente, mas fica aí que vai ser legal. Wagner, o que você andou fazendo aí nos últimos dias aí? Porque a galera não sabe, mas a gente gravou o primeiro episódio já faz bastante tempo. Já. E lançamos ontem. Sim. E estamos bem empolgados. Eu tenho de fotografia, eu trouxe aqui, eu usei essa câmera aqui esses dias. Eu tenho uma amiga que me falou, olha, tem uma igrejinha numa estradinha aqui perto que você vai adorar fotografar, vamos lá, não sei o quê. Então eu peguei essa aqui, é uma câmera da virada para o século XX, ela é 1900 e pouco. Eu acho que aquela câmera tá pegando. É uma câmera inglesa, o fabricante é Thornton Picard. E eu fui lá fotografar a igreja, na primeira vez eu fui com essa lente aqui, que é uma lente francesa. Mostra. Que chama Perigraphe, é uma grande angular, ela é 120. Eu cheguei lá e era fim do dia. E aí eu fiz essa foto aqui, com essa lente em f45, o obturador foi assim, eu destampei e tampei. Que foi? F45? E como assim? É porque eu não tenho o obturador dela, então eu precisava dar um tempo muito longo. E aí deu 6 segundos. Então você contou 6 segundos? Eu coloquei a lente na câmera, ela estava tampada, eu tirei aqui. 1, 2, até e tampei. E saiu essa foto? E saiu essa foto. Na hora, quando eu revelei aqui, eu não gostei, porque como era fim de tarde, eu achei que estava um pouco no contraluz, o sol se põe meio atrás da igreja e tal. Uhum. Mas sei lá, guardei, mas eu falei, vou voltar. Aí eu voltei outro dia com essa outra lente aqui, que é da mesma época também. Essa é uma Zeiss Protar 7A. É uma lente maravilhosa. Ela tem 8 elementos, 4 e 4 grudados. Essa já tem um obturador. Essa daqui é uma gracinha. É assim. Aqui eu armei. Aí eu disparo. Isso aqui dá 1/20 de segundo. Tá. E qual o F dela? Daí eu usei, bom, aí era outra foto que é essa aqui, então era sol da manhã, eram 7 da manhã, um sol bem forte batendo. O contrário da outra foto, então, entendi. O sol estava por trás, batendo de chapa na igrejinha, aí eu acho que eu usei F22. Tá. Com essa... Mas assim, a lente que vocês estão vendo aí, ela chega até F16. A lente da minha câmera analógica, que eu vou falar daqui a pouco, é F16 também. Uma foi 45 é inacreditável. Então, mas é bem lembrado, porque o tamanho desse filme aqui é esse aqui, ó. É grande formato, é um filme 4x5. O tamanho do filme, então, é esse? A chapa desse tamanho aqui. Tem mais ou menos 10x12,5. Deixa eu ver, colocar aqui. E aqui você coloca o que seria o filme, né? A chapa. Esse aqui tá vazio, eu posso abrir. É assim, você abre aqui, põe o filme lá dentro. Entendi. E fecha. Entendi. Muito legal, muito bacana. Então, em câmeras desse formato, é comum ir para F45, 64, até no 1920, 30, tinha um grupo de fotógrafos que chamava-se F64, porque eles queriam uma foto extremamente nítida. Parece, quando você me mandou no WhatsApp, eu falei, caramba, parece... É muito louco o que eu vou falar, assim, parece digital no quesito de definição, mas a definição tem a ver com, com o tipo de câmera que você está usando, ou o sensor. É a exposição, o tempo, né? Tudo, na verdade. Tudo. O conjunto é o que a gente vai falar mais ou menos hoje, né? Uma coisa, o digital, se você for medir os DPIs do sensor, ele já ultrapassou a definição do filme. Entendi.
tá? Os grãos do filme são maiores que os pixels, vamos dizer assim. Sim. Que é na questão física, né? Mas assim, você não tem um sensor desse tamanho. Não, e no olho né, da pessoa também chega um ponto que também não muda muito, né? Bom, e eu, né, como eu havia falado lá naquele nosso primeiro episódio, eu não tinha uma câmera ainda. Eu comprei essa aqui usada, mandei para revisão, demorou bastante tempo, porque eu mandei em dezembro, ou em janeiro, não lembro agora, mas enfim, os começos de ano aí, né, pré-carnaval, tudo mais ou menos a mesma coisa. E aí eu fiz as fotos, minhas primeiras fotos analógicas com essa Canon FTB QL. É uma câmera maravilhosa, assim, parando aqui para vocês verem. Tá linda ela. Ela tá linda, tá novíssima, a lente também tava com fungo, mas foi limpa. Deu bastante certo, assim, mas eu, como um bom iniciante, fiz algumas besteiras aí. Todo mundo faz. Mudei o ISO, botei o ISO errado, achei que era pra cima, era pra baixo, enfim. Foi um monte de coisa aí. Terminei meus 2 primeiros rolos de filme. O primeiro foi colorido e o segundo foi branco e preto, que você que revelou, né? Inclusive, eu preciso pegar. É verdade. Eu nem peguei ainda, nem digitalizei, mas a hora que a gente vai falando aqui no podcast, vai aparecer aí pra vocês as imagens aí. Double X. O Double X da Kodak, e o primeiro filme foi um Fujicolor 400, cores lindas, assim, consegui pegar um momento agora no verão com muita borboleta por aí, e eu gostei disso. Eu falei, nossa, eu tenho uma lente 1.4 de 50mm, consegue ter uma distância focal legal ali. Explorar a cor, né? Explorar a cor, eu gosto de fotografia de flores, essas coisas, né? E foi bem legal, assim, foi uma experiência legal, apesar dos erros que eu fiz, mas eu acho que esses erros vale a pena a gente fazer um episódio para falar sobre isso, né, a fundo. Mas eu acho que foi legal ter esse momento aqui para compartilhar, né, o que a gente vem fazendo e para mostrar que a gente também fotografa, né? Quando você deu essa ideia da gente falar um pouco do que nós estamos fazendo, eu até te comentei, né? Eu falei, eu penso meio como se fosse mostrar a lição de casa. Isso, exatamente. Porque nós vamos ficar dando palpite de monte sobre fotografia, não sei o quê, como faz, como não faz, tem que dar a cara para bater também. Mostrar o que a gente faz. As porradas. Na nossa apresentação tem algumas coisas. Eu nem botei minhas fotos recentes, eu botei minhas fotos de celular, né, as antigas e tal. Mas, pô, era esse momento que a gente queria ter aqui, então vamos começar o episódio. Assim que a gente publicou o nosso primeiro episódio, né, nosso primeiro bate-papo, que foi sobre a invenção da fotografia até o daguerreótipo, mais pra frente a gente vai falar de outras invenções, o filme, Kodak, etc. Muita gente já veio me perguntar. Putz, legal, uma curiosidade que eu tenho, sempre quis saber, mas é uma arte que se perdeu, né? Acho que um dos nossos papéis aqui é tentar resgatar isso. Então o tema de hoje é qual câmera vou escolher, né? Qual câmera analógica, com qual eu posso começar, Wagner? O que existe, né? O que existe, principalmente, porque é uma dificuldade, porque nossa senhora. Praticamente não se fabrica. Tem uma outra iniciativa de alguma empresa para fabricar novas câmeras de filme, mas na verdade você tem que se servir do estoque de usados que está por aí, que é enorme. Já vale a pena mencionar, já para gente tirar isso da frente, a Kodak tem lançado umas câmeras descartáveis, tem também umas... Pentax lançou. Também, então assim, existem algumas iniciativas de algumas empresas, mas eu acho que se você quer entrar nesse mundo, ou você tem curiosidade de entrar nesse mundo, ter uma câmera durável, como essa Canon que eu comprei, que tem quase 50 anos, eu acho, assim, ela tá linda, maravilhosa, e a gente quer mostrar as possibilidades que você pode achar por aí, né? Então, eu fiquei pensando como entrar nesse assunto, porque são várias abordagens possíveis. Daí eu resolvi começar falando do filme em si, porque existem opções de filme também. Essa é uma dificuldade grande para quem, como eu, vou me usar de exemplo. O 35mm, né, ele é o mais comum, mas existem outros, assim, pode ser que você queira. Vai que você tem na família uma câmera antiga que é de um 120, por exemplo. Vi isso acontecer. As melhores são as que estão no armário. Olha, isso aqui para quem não conhece, esse aqui é o filme 35mm. Ele foi feito originalmente para cinema. Quem desenvolveu esse formato foi o Thomas Edison, o inventor. O grande inventor, né? O grande inventor da lâmpada. E depois, mais tarde, teve uma câmera que fez muito sucesso, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a Leica, resolveu aproveitar esse filme para fazer fotografia still.
e até hoje é um formato disponível. Então esse é o filme 35mm. Deixa ele aqui, o queridinho. Que normalmente ele vem num cartridge, numa caixinha desse Uma tipo aqui, bobina, uma né? bobina desse tipo. Ah, meu Deus, dá Isso desespero. daqui, não, esse aqui já Já está tá. zoado. Isso aqui é o 135. O 135 é esse filme aqui, nesse tipo de embalagem. Então esse aqui é 35mm, esse aqui é o formato 135. Então é interessante falar isso, que eu vim perguntar pra você. Mas, Wagner, eu vi esses dias que tem gente vendendo o filme 135. Ele é acima do 120? Não. Existe uma questão histórica aí de lançamento de câmera que foi adaptado pra bobina, né? Bem no início, eles achavam que para cada câmera tinha que ter um filme. Aí, num certo ponto, lá também na virada do século, alguém falou, não, mas a gente pode fazer a câmera usando o filme da outra câmera. E por isso que começaram a codificar, e existem várias opções. Existiam muitos formatos de filme. Bom, então uma opção para quem vai começar a fotografar, que provavelmente é a mais acessível, mais fácil, mais imediata, é comprar a bobina de filme 35mm, bobina pronta. Uma vez que você realmente resolver, não, eu vou fotografar, porque isso daqui é relativamente caro. Vamos falar um preço aqui. Hoje a gente tá em março, né? De 2025, tá? Tá girando em torno aí de R$100 um filme desse. Se você achar um filme como o Double X, que foi o meu primeiro filme preto e branco, ele é um filme de cinema. O que as pessoas fazem? Pegam uma lata de filme de cinema, que é usado, né, em Hollywood, em alguns filmes, por exemplo, Oppenheimer usa, né, desenvolveram até um filme próprio para ele e tudo mais. Pega aquilo e rebobina, coloca dentro dessa bobina aqui e te vende. E aí você acha um pouquinho mais barato. Eu paguei R$42 no Double X. Então, o Double X eles vendem em latas muito grandes, são latas de, acho que são 400 pés. E daí é difícil você rebobinar, mas existe essa opção aqui, ó, que é um rebobinador para rolo de 30 metros. Você pode comprar um rolo de 30 metros, dá para fazer mais ou menos 20 filmes de 36 poses, e isso sai muito mais barato. 36 poses. Tem 36 aqui na bobina. Porque a maioria das câmeras 35mm, elas fazem um negativo que tem 24 por 36. Isso é o full frame, né? Quando a gente fala full frame no digital, é 24 por 36. Então, nesse rolo de 30 metros, dá para fazer aproximadamente 20 bobinas com 36 poses ou 36 frames, Fotos. 36 fotos cada uma, para esse formato padrão. Algumas câmeras usam a metade desse frame, nós vamos mostrar depois, e algumas usam mais, tem algumas panorâmicas que usam mais. Mas o que eu estava falando, esse daqui, ó, você põe o rolo lá dentro e fica aqui a ponta do filme, tá vendo? Aí o ideal, o que eu gosto mais, que eu tenho já faz uns anos, você compra essa bobininha descartável, não, justamente reutilizável. Você vai prender o filme aqui, coloca aqui, tampa, e daí você vai enrolar o seu filme lá dentro. Isso aqui é o mais econômico que tem, sabe? Você consegue comprar filmes de marcas boas e ainda ter um rendimento bom de preço. Um formato também que existe ainda hoje é o formato 120. E esse daqui ele vem numa bobina assim. Ó. Esse filme aqui, não se assustem, esse filme aqui também já foi bichado. Ele não tem uma caixinha. Se você vai desenrolando aqui, o que vem aqui é o próprio filme, tá vendo? Então, as câmeras que formato 120, ela tem que ter um rolinho que vem o filme novo e tem que ter guardado um rolinho do filme anterior, e ele passa totalmente de uma bobina para outra. As câmeras que usam esse filme, você tem desde aquelas câmeras de dobradura da Zeiss e Conta, você tem Rolleiflex, você tem Hasselblad, você tem as Pentax 67, Mamiya,
é o tal do médio formato. Esse filme aqui é bem interessante porque, olha, é bonito um negativo grande, depois que você amplia a foto, você quase não vê o grão, fica muito bonito. O que eu já vejo muita gente falar, assim, um pessoal que é mais avançado, vou pôr entre aspas assim, é que uma hora ou outra chega pro médio. É É, assim, é incontestável como é maravilhosa uma foto no médio formato. Assim, o grande tem, né, você já mostrou agora na nossa abertura, mas isso aqui, até as câmeras, ela tem uma pompa, né, um negócio ali, é, é diferente, assim, é diferente e também é um pouco mais caro, com certeza, né? Eu acho que também tá mais ou menos no mesmo valor, viu? De 100 a cento e é. vinte reais um filme desse aqui, tá? Mas ele faz 12 fotos, Isso é 6 por importante. 6, 12 fotos 6 por 6 ou 8 fotos 6 por 9. Esse filme varia muito, e tem também algumas câmeras que fazem 4,5 por 6, aí ela faz Uhum, acho que 16 fotos. uhum. E só para dizer que existe e ainda é muito usado, tem o filme em chapa, que é esse daqui. Você compra as folhas de filme, vem em caixinhas como essa aqui. Essa aqui eu não vou abrir porque eu estou usando. Isso aqui é um T-Max 100. Deixa eu aqui para o pessoal ver. E ele é colocado nesses chassis aqui. Como, como Aquilo que eu te mostrei. o exemplo que você deu, né? Você põe aqui, fecha, põe lá na câmera, daí você, na hora de expor, você tem que tirar essa lingueta. Então, essas são as opções, digamos, de filme que você tem para entrar na fotografia analógica. Esse é o que você mais faz. Eu vario bastante, assim, eu faço bastante coisa em grande formato, porque eu gosto muito de lentes muito antigas, lentes de 1800 e qualquer coisa. Então aí tem que ser o grande formato. Ah, tá. Então as lentes daquela época são Eram para. equiparáveis ao formato da época, sim. Entendi. Então é isso sobre as opções de filme. Eu acho que para quem vai começar, normalmente vai Do no 35. 35. Mas olha, o grande formato a gente vai embora fazer um episódio sobre ele, mais específico. Uhum. Eu não descarto, eu acho que como a fotografia analógica sempre será um complemento da digital, Sim. e dependendo do tipo de fotografia que a pessoa quer fazer, o Uhum. grande formato, esse aqui é um 13 por 18. Você vê, esse tamanho aqui já dá para copiar por contato, já é um tamanho bom para você olhar na mão. Assim, O que é contato? Só para assim, esse registrar. filme aqui, você tem que pôr numa máquina que chama ampliador, que ele vai projetar numa folha grande. Então você amplia a foto Ou escaneia. ou escaneia. Sim. E esse daqui é difícil ter um scanner, ou difícil ter um scanner também, ou ter um ampliador desse tamanho. Então, normalmente você pega o papel onde você vai Papel imprimir a foto, fotográfico. Aham. põe isso aqui em cima, põe um vidro, joga luz e tira um contato. Então você tem uma cópia final, um print do tamanho do negativo, que é Fiel, lindo né? também. Fiel É, e final. Aham. você elimina uma óptica, né? Porque às vezes até a pessoa compra uma lente maravilhosa de grande formato e depois coloca num ampliador vagabundo, né? Aí não É, adianta nada. acho que é uma dica legal para todo mundo que tá vendo. Isso também vai ser uma questão minha que eu vou trabalhar daqui para frente. Manter os negativos com você. Geralmente, os laboratórios onde eu revelei o colorido, né? Eles têm a opção de te devolver. Então é legal você manter isso com você, Ah, porque é? primeiro, a sua foto tá lá. A minha primeira foto analógica colorida que eu tirei do meu primeiro rolo tá lá, que foi da minha esposa, do meu gato, que tá aparecendo aí na tela. Foi bem legal. Assim, você poder manipular isso depois, escanear do seu jeito, fotografar, né, que é um jeito hoje em dia de escanear. Mais pra frente a gente vai comentar disso, não é bom a gente se alongar. Mas, pô, você tem a fotografia materializada fisicamente nas É. suas mãos com o grão de prata. Você não vai manter Vai aquilo com ficar só. você Tá certo. né, e dispersar? Por isso que eu não gosto muito dessas câmeras descartáveis, assim. Eu acho que é meio triste. Mas aí é uma opinião minha que quero guardar os meus negativos, né? Tá, Mas, enfim, aí tá vai certo. de pessoa para pessoa. Bom, vamos falar das câmeras então, né? Vamos falar das câmeras.
Bom, Wagner, a gente deu uma cortadinha aqui para colocar um monumento aqui no nosso cenário, porque a gente falou dos filmes e vamos falar um pouquinho do funcionamento dos filmes, que eu acho que é legal, que tem o cristal de prata, essas coisas, e o tipo da câmera, né, que você vai falar. É, a ideia é dar uma ajudar a pessoa a pensar que câmeras que seriam boas para o tipo de para a fotografia que ela quer fazer. Porque existem muitas variações. Eu tenho aqui, ó, eu trouxe só de Eu brincadeira, adorei isso, é cara. um price guide, né? Tem 10.000 câmeras aqui. E ele é, olha, de 97 e Deixa eu 98. mostrar aqui, que a gente tá com uma câmera aqui, eu acho que ela vai pegar. Então Tentar. eu. Depois eu filmo um pouquinho. Mas isso aqui é incrível, gente. É incrível. É um. Eu não sei, assim, como dimensionar as possibilidades que as pessoas podem encontrar por aí, né? Acho que só olhando aqui um desse pra você ter noção. Ah, não tem jeito. Assim, é muita coisa. É que hoje, pra uma pessoa que trabalha com fotografia, né, vídeo, que nem eu, você tem a Canon, você tem a Sony, você tem a Nikon, e acabou. Nossa, Assim, foram muitos fabricantes. muitas Muitos, coisas, muitos. muitas opções. Bom, mas a questão é assim: existem câmeras que são mais limitadas e câmeras que são mais versáteis. E fora a questão do design, do filme, coisa e tal. E a principal, acho que o principal ponto dessa versatilidade ou limitação tem a ver com a exposição que ela consegue dar no filme. Então, antes de falar exatamente das câmeras, eu queria mostrar um pouquinho de como que os filmes funcionam. Então, eu trouxe isso daqui, que é uma mesa de luz, que eu quero mostrar o seguinte. Eu trouxe em grande formato porque é mais fácil de manusear e mostrar, É, mas visualizar também aí pra quem tá serve para vendo. tudo. Sim. Se você pegar um filme e der e fazer a fotografia é colocar uma certa dose de luz no filme, é colocar luz no filme através de uma imagem. Se essa dose de luz for muito baixa, se ela não ultrapassar um certo piso ali, um certo limite inferior, o filme vai ser revelado, você vai processar o filme na revelação e ele virá assim, branco. Agora, note que isso aqui não é um filme que não recebeu luz nenhuma. É um filme que recebeu menos luz do que ele precisa para acordar, para começar a escurecer na hora que for feita a revelação. Na outra ponta, se você jogar luz demais no filme, luz além do que ele consegue diferenciar, a partir de um certo limite, ele vem assim, ó, ele vem todo escurão. É por isso que a gente evita de abrir o filme aqui e tal, porque você vai queimar o Vai filme. perder. Isso é exatamente o que se chama filme queimado. Ele recebeu uma dose de luz além do limite do que ele pode suportar. Isso é muito parecido com o digital. Nos sensores é a mesma coisa. Se o sensor receber luz abaixo de um certo limite, na hora que você vai ver o pixel lá que ele fez, vai estar RGB 000. Ele precisa acordar, ele precisa receber um mínimo de luz para começar a aparecer alguma coisa de número. E se por acaso ele receber luz demais, além de um certo limite, você vai olhar o pixel lá, o RGB, vai estar 255, 255, 255, e aquela área vem chapada no branco, né, porque ele já é positivo, ou vem chapada no preto. Então, onde que está a fotografia? A fotografia vai acontecer entre essas duas coisas. As partes da imagem que tem uma luz forte vão ficar muito escuras. As partes da imagem aqui nessas árvores que refletem menos luz, são mais escuras, vão ficar lavadas assim. Então é por isso que é muito importante poder dosar, poder controlar, poder ter alguma ideia de quanto de luz que você vai colocar na sua foto. E isso quem faz é a câmera. E então nós vamos falar agora os vários tipos de câmera e como que elas lidam com essa questão da dosagem da luz. E são dois parâmetros. Eu trouxe aqui, ó, de novo. Isso aqui é bom para as pessoas visualizarem. Se você não entende nada de fotografia, caiu aqui, né? Por acaso nesse vídeo ou tá querendo aprender, acho que
alguma das coisas, dos conceitos vão ser explicados agora, porque esse dispositivo é ótimo para isso. Isso aqui se chama obturador. Ele é também de grande formato, né? Vai uma lente aqui, normalmente tem um elemento frontal e um elemento traseiro. Mas o que ele faz? Ele justamente regula quanto de luz que o filme vai receber, para situar a fotografia na região adequada. E eu trouxe para mostrar como que ele vai dosar a quantidade de luz que o filme vai receber. Então ele tem dois parâmetros. Um é o tempo. Eu ajustei esse anel aqui para 1 segundo e ele vai ficar aberto. Ele está meio preguiçoso porque é velhinho já. Deu mais que 1 segundo, mas isso é normal. Então eu posso dar uma exposição de 1 segundo. Posso dar uma exposição, vou pôr a mais rápida que ele tem aqui. Quanto é? 1/125. Então você pega o segundo, divide em 125 e pega um pedaço só. É esse tempo aqui, ó. Também deve estar um pouco mais lento. E a segunda coisa que ele pode, que o obturador normalmente tem, esses de grande formato, eu coloquei é o diafragma, normalmente vem incorporado. Ele vai regular o tamanho da lente que a fotografia efetivamente usa, tá? Então aqui a lente está toda aberta e aqui está toda fechada. Então esses são os dois parâmetros que se utiliza para fazer com que as luminâncias da cena caiam numa região que vai produzir imagem. Eu vou fazer um parênteses aqui para falar. O F é a abertura, então o quanto abre aí. Se quiser mostrar, por que eu fiquei tão assustado no primeiro bloco da apresentação do F45? Porque é um espaço Ele é bem fininho. pequeniníssimo de luz. Eu nem sei o quão pequeno é. Essa aqui vai até 64. Isso aqui é 64. 64, ó, Aqui para a luz passar. Para uma lente de 500. A gente pode fazer um episódio para falar sobre isso. Mas só para deixar claro, o F, então, é essa questão da abertura, e a velocidade é aí literalmente a velocidade de quanto tempo ele abre e fecha para captar essa luz, né? Wagner pegou aqui alguns exemplos para a gente, né, ilustrar as possibilidades. É um pouco assim, o que é o mínimo e o máximo, ou pelo menos o mais que bom. Uhum. Eu vou mostrar essa daqui, ó. É uma bullet câmera da Kodak. É uma câmera de baquelite, é dos anos 30. Eu falei agora há pouco em questão de versatilidade, né? Olha a caixa, calma aí, olha a caixa disso aqui. Essa já foi muito legal. A câmera, você olha por aqui. Ela não tem nenhum visor, um vidro, é só um enquadramento. É o visor esportivo que eles chamavam isso. Essa câmera aqui, ela tem uma velocidade e uma abertura. Só, não tem. Então é uma câmera feita para você fotografar em cenas externas em dias muito claros. Um parâmetro que você ainda pode jogar um pouco é a sensibilidade do filme. Então, se você vai fotografar num dia nublado, um dia um pouco mais escuro, você pode pôr um filme com um ISO alto, um ISO 400. Mas lembre-se que não é igual ao digital, que na próxima foto você muda o ISO, não. É o que eu fiz. Não faça isso. Uma vez que você pôs o filme lá e ele é ISO 100, você vai com ISO 100 até a última foto. Por quê? Porque na hora de revelar, você revela, né, com a proposição de qual ISO você tirou a foto. É o rolo todo junto. É o rolo todo junto, o químico vai agir todo de um jeito só. Então alguém ouvindo eu falar isso pode falar, putz, nunca vou querer uma câmera dessa, porque ela é muito limitada, ela só tem uma velocidade e uma abertura. Ela tem um B. B é o seguinte, se eu puxar esse pininho aqui, e eu apertar aqui, ó, enquanto eu segurar, o obturador está aberto. E quando eu soltar, ele fecha. Então assim, para ser justo, ela tem duas velocidades. Ela tem a velocidade aqui que é mais ou menos 1/30, e ela tem essa velocidade B, que é enquanto eu segurar. Aí a pessoa pode pensar, mas uma câmera dessa não serve para nada, não presta para nada. Não é. Teve aqui na cidade um encontro de Fuscas, e eu achei que tinha tudo a ver. Ir fotografar os Fuscas com essa câmera,
porque ela é da década de 30, o Fusca também foi desenhado na década de 30. Ele também tem todas essas linhas arredondadas, Verdade. esse design meio Art Nouveau. E essas fotos aí que vocês estão vendo foram feitas com essa câmera e, para mim, são bem satisfatórias. Então, é a câmera que não é ela que vai se adaptar à situação, você tem que escolher situações que se adaptem a ela. A lente dela é f11, mais ou menos. Então é 1/30 e f11. Isso é tudo que dá para fazer com ela. F11, bem nítido, né? Mas por isso que precisa de bastante sol. Essa daqui, ó, é uma câmera, chama Kodak Brownie número 2. Ela foi lançada em 1901. Essa é a primeira? Essa, não é a primeira da Kodak, mas o filme 120, que é o médio formato, que a gente mostrou agora há pouco, que a gente mostrou que foi feito para esta câmera aqui. Ela tem 2 aberturas e uma velocidade e o B. E dá para fazer muita coisa. Teve uma senhora americana, estou mostrando a foto aí para vocês. Essa história é boa. Ela ganhou o prêmio Pulitzer, o prêmio mais importante da imprensa americana, com uma câmera dessas aqui. Porque ela estava andando numa estrada, de repente viram um acidente, ela pegou a sua câmera, que se não me engano tinha só 2 chapas, correu, fez a foto, e depois ela mandou num concurso de fotografia pequeno e foi rolando, e ela acabou ganhando o prêmio Pulitzer com uma Kodak Brownie número 2. Uma velocidade, 2 aberturas, mais o B. E agora eu vou mostrar o que virou mais ou menos uma espécie de padrão. Assim, a câmera que eu tenho, ela é muito parecida. São. Assim, é basicamente a mesma coisa de marcas diferentes, aí com algumas funcionalidades diferentes, né? E assim, o que é bem padrão aqui é a velocidade mínima e a máxima. Ela vai de 1 segundo, que eu vou pôr aqui, ó, 1 segundo. E ela vai até 1 milésimo de segundo. Então, isso daqui é já uma escala muito ampla. Permite fazer muita coisa. E a abertura da lente, essa é uma lente 50 milímetros. Essa é fixa? Não, essa lente troca. Uhum. Ela é uma lente 50 milímetros f2. Ela vai de 2 até 22. Também é uma escala bem flexível, bem versátil. Com essa câmera aqui, ó, com velocidades de 1 segundo a 1 milésimo e aberturas de 2 até 22, ou de 1.8 até 16, que era uma escala bem comum também nessa época aqui, anos 60, 70, você consegue desde fazer um retrato com a luz de uma vela, até fotografar uma pessoa na praia de areia branca num dia de sol. Então aquela questão que eu mostrei agora há pouco, que você tem que acertar a dose de luz de acordo com as luminâncias da cena, com a luz da cena, essa máquina aqui te dá uma versatilidade muito grande. O f.2 aqui, o F2 no caso, F2. ele, só para deixar claro, quanto menor o F, mais aberto a lente é, e mais luz ela consegue captar, e também, isso mais pra frente a gente vai falar, tem mais desfoque também do fundo. Essa câmera que tá filmando a gente aí, ela tá em 3.5, então deve estar um pouquinho desfocado lá no fundo, mas bem pouco. Então quanto menor esse número, mais luz entra, só que você perde o foco aí, perde a nitidez da foto, né? Então, geralmente essas câmeras de médio, a de grande formato, né, que você falou, o F45, fica muito nítido, parece realmente uma janela, porque a ótica ali não tem praticamente interferência, né, ali da lente. Com a abertura pequena você tem uma praia de foco muito grande. Então, olha, o que eu acho interessante você guardar é o seguinte, que com esse tipo de escala de abertura e de velocidade, você consegue fazer uma gama muito ampla de fotos. E com essas câmeras aqui, elas são mais divertidas, elas costumam ter um design interessante e você vai ter algumas limitações, mas, assim, a interação
do fotógrafo com as pessoas, com a câmera, com o ambiente, isso vale também, isso faz parte da fotografia e às vezes é interessante também E eu acho, você usar. eu acho que essa questão da limitação é muito importante você falar, porque a gente estava conversando disso outro dia, que é a limitação que faz a oportunidade, né, de você ter uma criatividade ali envolvida de posicionar a foto de um jeito ou de outro. Você tem uma câmera grande formato, você vai procurar É, algo interessante no geral, numa amplitude geral para você conseguir fazer. Você tem uma câmera dessa, que ela é um pouco mais ali discreta, você pode, às vezes, ali postar numa. Não, fotografia de evento e tal. A é, gente vai falar disso mais pra frente, que tem uma é, revista aí que você vai é o trazer. próximo. Mas mais pra frente a gente vai falar disso. O que vai mudar daqui para frente, uma vez que você conheça, que você se informe, uma câmera que apareceu para você, porque câmera analógica, assim, elas aparecem, né? Não adianta você sair na rua e falar, hoje eu quero comprar uma Pentax Camil, você talvez não vai achar nenhuma. Então você tem que ficar esperto, esperta, olhando o que que tem, e uma vez que você achou uma câmera que você foi com a cara dela, olhe bem qual é a abertura que ela oferece e qual é a velocidade que ela oferece. E se a lente tem fungo, tá? A próxima coisa que você vai ver é o grau de, vamos dizer assim, de automação. Então é a parte que eu vou falar daqui para frente. Ó, a gente falou de F, de tempo de exposição, de colocar a luz certa, né, para ficar bonito A aí dose a certa. dose certa na foto. Mas como que a gente sabe fazer isso, né? Você olha para cima, tem umas regrinhas que a gente pode até passar uns segredos aí pro pessoal do F16, etc. Mas tem um jeito preciso, né? Porque a fotografia, ela, pô, o Daguerre e o Niepce se passaram lá, brigaram, descobriram Mercúrio e tal, foi um processo científico, né? Na medida do possível. Então a gente precisa de mensuração. Como que a gente mede a luz? Olha, por muito tempo se usou apenas tabelas, né? Era uma tabela que falava: olha, se tiver um sol, céu Nublado. aberto, você faz isso, se tiver nublado, você faz aquilo. Se tiver uma sala com duas janelas grandes, existiam umas calculadoras. Caramba. Aliás, Até isso. peraí, eu tenho Você tem uma calculadora. calculadora? Então Ah, pega lá pra gente ver. Então o Wagner pegou aqui pra gente ver. Olha isso. Olha o manual, pra começar, né? Olha que e- detalhe. Então, por muito tempo se utilizou esse tipo de coisa. Aqui está avaliação do tempo de pose, do tempo de exposição. Uhum. Isso aqui é uma calculadora, você desliza esses controles aqui. Eu não vou deslizar porque ele é muito velhinho, eu tenho medo de quebrar. É sensível, né? Mas ele assim, ele tem opções aqui assim, estado do céu, o diafragma, a cor da coisa que você vai fotografar. A cor, até a cor. E de um lado é vistas ao ar livre e aqui vista de interior. Ele Mostra fala, ali ó, pra câmera. olha, ele mostra aqui quantas janelas tem. E a pessoa ia deslizando os controles e ela tinha leitura. Pode E, deixar aqui para o pessoal é, ver aqui. Aí. e esse daqui, ó, que bijuzinho. Nossa senhora. Esse daqui é a mesma coisa também. Esse já tem um design mais próximo do fotômetro que a gente vai mostrar, né? Interessante isso. Esse daqui você vai discando assim, ó. Você tem aqui várias opções de situação de iluminação, por exemplo, prédios longes, distantes em ruas largas, paisagem próxima, interior claro. Aí você vai discando aqui. Aqui você tem qual é a época do ano. É claro que isso aqui só funciona na Europa, é feito para as latitudes deles lá. E você vai discando, e quando você escolheu essas opções, você vem aqui e você tem a leitura, ó, aqui, a abertura 16, 11, 8, 5, 6 e o tempo de exposição. Entendi. Deixa Por, eu mostrar aqui. Pode falar. por muito tempo se utilizou esse tipo de coisa como avaliação da exposição, e elas funcionam bem. Mas hoje em dia você pode, o que seria o mais normal, existem. Esse aqui é um fotômetro novo, ele serve então para medir a luz. Você aperta um botãozinho
a agulha se move, vou fazer, ó, ela se move, aí você, Mostra mais para baixo, assim. aí você acerta o ponteiro e você tem os pares aqui de velocidade e abertura. Esse é novo, mas eles fizeram com essa carinha vintage aqui. Esse daqui é um fotômetro realmente vintage, da Minolta, para luz incidente. Você aperta o botão, ele, ó, ele vai dar os pares. Esse daqui é lindo também, é um fotômetro. Ah, esse eu vi uma vez no antiquário, eu quase peguei. Esse aqui é da Zeiss Ikon, é um Icofot, é o mesmo sistema, você alinha a bolinha aqui com o ponteiro, conforme a condição de luz. Mostra ali, deixa aqui. Aí. Agora, existe um aplicativo para celular que funciona muito bem, que eu acho que para quem está começando é o ideal. E ele ainda tem um visual muito parecido com esse Icofot. Então isso vai te dar qual é para uma dada condição de luz e de exposição, vai te dar qual é a velocidade e abertura. Então, na hora que você vai escolher uma câmera, um primeiro tipo, a primeira categoria, vamos dizer, a mais baixa numa escala de automação, são câmeras como essas aqui, ó. São câmeras que você precisa de usar um fotômetro externo para medir a luz, pode ser o fotômetro do celular, e depois você calibra a câmera aqui, qual é a velocidade e qual é a abertura que você vai colocar. Então é um processo que ele não é tão intuitivo, assim, você precisa de uma outra ferramenta, né, para você ter ali uma regra para aplicar nela. Esse é totalmente manual. Aí, qual que é É que tem muita gente que acha que as câmeras que a gente mostrou aqui, a minha, por exemplo, é assim, né? Que ela não tem esse auxílio. Vai meio por degraus. Acho que o degrau mais baixo é a câmera, independente da escala de velocidades e aberturas que ela tenha. Essa daqui, por exemplo, tem uma escala de velocidades muito boa. Ela vai de 1 segundo até 1/300. E o ISO, o ASA, você consegue colocar aqui? Nessa câmera você não precisa pôr, você tem que pôr no fotômetro. Ah, tá, entendi. Então o ASA você vai pôr sempre no fotômetro. No fotômetro. Aí ele vai te falar, para essa cena você precisa de velocidade 1/60 e f8. Aí você vem aqui e põe 1/60 e f8 e faz a foto. O fotômetro já considerou a sensibilidade do filme. Não faz sentido botar o ASA aqui, sendo que ele não vai ter leitura nenhuma, né? Mas muitas vezes vem, aqui está escrito até ASA, mas é só para memória. Para você lembrar. Se você pega a câmera daqui um mês, você não lembra mais que filme que você tinha posto? Tem algumas câmeras que tem um espacinho para você recortar a embalagem do filme e colocar também, né, para você lembrar o que tá ali. Isso foi bom você falar, porque a pessoa pode olhar o ASA aqui e vai achar, então regula, ASA não regula, isso daqui é só memória. ASA ou ISO, né? Antigamente era ASA, hoje é ISO. É só para memória. Essa daqui é a mesma coisa. Ela também tem, você vai então ver o fotômetro, só que ela tem uma praia e de velocidades bem mais limitada. Ela vai de 1/30 a 1/125. São 3 velocidades só. E tem abertura que vai de 3,5, você veja, não é uma lente muito luminosa comparada com as reflex, vai até 22. Agora a lente é uma trioplan, é uma lente muito procurada hoje em dia. E é bonitinha, né? Linda, linda. Isso é o avanço do filme dela, é assim. Então essa é a categoria, vamos dizer assim, mais básica. Notem que a escala de aberturas e de velocidades é independente da questão dela ser totalmente mecânica ou ser mais automática. Nós vamos ver agora o que seria uma categoria além dessa. E olha que tem opção, viu? Tem opção para você prestar atenção aí e anotar, porque você vai no antiquário, acha um parente que tem, fica esperto que às vezes você pode achar um tesouro. Então vamos começar aqui com um tipo de câmera que ele é bem engenhoso, à minha vista. É até mais engenhoso, parece, do que os que a gente vai falar mais pra frente. Ele traz uma praticidade, porque são câmeras que têm um fotômetro já. Você não precisa ter um fotômetro externo. Mas, que nem eu trouxe aqui uma Contax,
que tem um fotômetro aqui que você abre desse jeito. E é importante deixar fechado para ele não gastar, né? Isso. Esses fotômetros que não usam bateria, que é o fotômetro de selênio, que tem essas janelinhas assim, eles gastam. Uhum. É um elemento químico que está identificando ali. Ele vai sendo consumido. Então é importante deixar fechada. Essa daqui, esse fotômetro já era mesmo, mas normalmente eu deixo uma fita isolante, porque elas ficam num armário que entra luz. Então ele tem um fotômetro, essas duas aqui tem um fotômetro, tem o ponteirinho aqui, você pode girar aqui para ajustar o ponteirinho do fotômetro com a marca central aqui, para dizer que está na leitura certa, e aí você lê no disco aqui quais são as combinações de abertura e velocidade para aquela cena. E aí você coloca na câmera, então você olha numa janela... Isso, você olha... Equilibra o fotômetro. Você equilibra o fotômetro aqui na janelinha, girando aqui. Sim. Daí você lê o par velocidade e abertura, e daí você vem aqui na câmera e acerta manualmente a velocidade e a abertura aqui na frente. E aí dispara. Entendi. Então é como se fosse um de mão, né? Ou um do celular, só que dentro dessa engenhoca, Isso. Que é uma maravilha. A única praticidade é que ele está incorporado. E aqui mesma coisa também. Você aponta para a cena que você vai fotografar, a agulhinha vai se mexer aqui até um certo número, aí baseado nesse número você vem aqui e acerta velocidade e abertura. E aí faz o disparo da foto e vai estar tudo equilibrado. É uma próxima categoria. Uhum. E quais são os filmes dessa aqui, só para que a gente... 35. E esse aqui é um filme que chama 127. Ele é um pouco menor que o 120. Entendi. Era muito comum. Eu gosto muito de câmeras que usam esse filme. Legal. Elas são muito design. Ela é bem diferente, né? Essa aqui é uma Yashica que imita as Rolleiflex. Olha só. Então, essas assim que tem, então, o fotômetro separado, elas são um pouco mais raras? Assim, de tipo, não é comum. Ou mais antigas? Não é muito questão de raridade por ter o fotômetro. A Contax foi uma câmera muito famosa, era top de linha. Não é difícil achar. Ah, legal. É só pra... Essa daqui é rara. Ah, tá, beleza. Essa aqui já é mais difícil. Então, né? É porque vendeu pouco dessa Yashica. Eu tô com uma Yashica pra chegar, gente. Em breve vocês vão ver fotos dela. Essa aqui se chama Baby. Ah, que legal. Porque ela faz 4x4. A 120 faz 6x6, né? Essa aqui faz 4x4. Legal, então vamos para a próxima. Vamos lá. Seguindo então, Wagner, qual que é essa categoria aí? Ela tem fotômetro, não tem? Elas têm o fotômetro, e o fotômetro você ajusta o grau de exposição mexendo nos controles da câmera. Então é o que a gente fala que é um fotômetro acoplado. Então é igual a minha? É igual a sua. Ah, tá. Por exemplo, essa daqui é Olympus. Acho que é a mais próxima aí, né? Ela... Você olhando no visor, você vê uma agulhinha e tem o mais e tem o menos. E quando você mexe na abertura ou na velocidade, a agulhinha se mexe de acordo. A minha é exatamente isso. Quando ela parar no centro é porque a exposição tá boa. Eu acho legal falar que, primeiro, é brilhante, assim, eu, pelo menos, gente, eu tô começando agora igual vocês aí. Quando eu vi que tinha o fotômetro reagindo ali, e é um negócio totalmente mecânico, não tem parte eletrônica, né? Não. Ele é alimentado, às vezes, a minha, por exemplo, tem uma bateriazinha. Esse aqui tem? Tem. Isso é super importante, isso que você falou, porque essas câmeras que nós vimos até agora, elas são 100% mecânicas. É um mecanismo de relógio que faz as variações de tempo. Sim. Não tem eletrônica aqui dentro. Ela tem uma bateria porque esse tipo de fotômetro, ele lê a luz através da lente. Sim. E a luz que ele lê é uma luz que o prisma que tem aqui dentro, ele rouba um pedaço. Então a luz que entra pela lente, a maior parte vai para o visor, para você ver a cena. Sim.
e um pouquinho é desviado para o fotômetro. Uhum. Esse fotômetro, ele precisa ter mais sensibilidade que aqueles de selênio. Sim. Então ele precisa de uma bateria. Até para ele não gastar, ele gasta, mas ele não tem uma validade tão exacerbada É, igual o selênio, né? agora, é um pouco difícil, você deu muita sorte, é difícil achar câmeras dessa idade, porque aqui nós estamos falando de 50, 70 anos, Sim. com fotômetro calibrado ou calibrável, né? Assim, a gente estava discutindo esses dias, né, de velocidade, se a velocidade das câmeras mantém e tal. O fotômetro ele pode ter uma variação, mas agora, com os filmes na mão, né, revelado, eu posso aferir que tá É. funcionando, na medida do possível, né? Nunca é exato ali, a velocidade de 1/60, 1/1000, por exemplo, né? Ó, essa daqui ainda está com a fita isolante que eu ponho aqui para proteger. Esse fotômetro, por exemplo, ele é do tipo de selênio, esse aqui não vai bateria. Mas ela é muito interessante porque quando eu mexo na velocidade e na abertura, eu mexo aqui no ponteirinho. Então ela é um fotômetro acoplado já. Acoplado, só que com selênio, então É, ela tem uma herança daquelas ali que a gente mostrou anteriormente, mas ali olhando você não precisa tirar o olho, olhar duas vezes, é. né? Ele não é tão bom quanto essa geração já com bateria, mas tem a vantagem de que não usa bateria. Essas aqui então são mais novas, a gente pode falar. São. Tá, beleza. Essas aqui são, vamos dizer, fim dos anos 60, anos 70. Tá. Essa daqui é uma antigona também, ó, ela também usa o fotômetro de selênio, Uhum. mas ele também é acoplado. Quando eu olho, e ele é pelo visor. Uhum. Quando eu olho pelo visor aqui, é a mesma coisa, eu vejo a agulhinha e eu acerto a agulha com a haste mexendo na velocidade e na abertura. Uhum. Essa câmera é linda, né? Essa eu gosto, é uma Voigtlander Nossa. Bessamatic. Então essa aqui já é então É o fotômetro acoplado. eu, Vinícius, não sei você, indicaria algo assim, que é o próximo da minha, né? Eu acho que é bem legal, assim. Você tem um pouco mais de controle, tem uma liberdade, subir um pouco mais a velocidade, mexer, né? Ter essa flexibilidade e olhar e saber o que você está fazendo. Eu até estava te perguntando outro dia, se, por exemplo, eu queria tirar foto de um pescador que estava no lago do Major aqui. Se eu jogasse ali o fotômetro, que a leitura, acho que é legal falar também, ele tem uma parte que você consegue ver onde você faz o foco, geralmente, né? Na hora que você está visualizando aqui, você olha e no meio dele você pode, por exemplo, jogar para a área mais escura, calibrar e voltar para a foto, para a posição que você tá, para você expor corretamente o lado que você quer, que talvez, por exemplo, esse pescador estava no lado mais escuro. Então eu queria expor a foto para ele e não para o céu que estava super claro, né? Como ela é totalmente mecânica, se você virar para outra coisa e acertar, Uhum. quando você voltar, aquele que você acertou aqui continua. Continua. Porque ela é mecânica. Exatamente, né? Para você ter essa flexibilidade, eu acho legal, tá? Vamos ver as próximas? As próximas, que tem bastante opção ainda. Bom, se tem uma câmera que alguém pode ter esbarrado por acaso aí, a gente tá falando dessa aqui, né? Mas vamos lá, qual que é a diferença delas? Então, aqui aparece, eu trouxe duas rangefinder, né, que chama, né, que elas têm ou câmera de visor, melhor. Essa aqui é uma rangefinder, essa aqui é uma câmera de visor. O que você vê pelo visor não entrou pela lente, são sistemas separados aqui. Tá, isso é legal falar que então as outras, o que a gente tava vendo, o bloco anterior, somente, No bloco anterior, aquela Contessa é uma câmera de visor. As outras são SLR, que é Single Lens Reflex. o que a Ou lente tá vendo, monoreflex. monorreflexo, o que você tá vendo na lente é a imagem, né? O que essas aqui têm de diferente daquelas que tem o fotômetro acoplado é que elas têm um A de automático, as duas. Quer dizer, não só ela mede a luz, como ela regula a câmera para você. Uhum. Normalmente, câmeras dessa idade, você escolhe a abertura e ela escolhe. Não, desculpa, você escolhe a velocidade e ela escolhe a abertura
para fazer exposição. Uhum. Então ela tem a possibilidade do automático. Essa daqui usa bateria, porque ela tem um fotômetro mais moderno, mais sensível, e essa daqui ela tem o fotômetro aqui em volta da lente, Uhum. que é um fotômetro de selênio. Por isso também que é bom manter com a tampinha. A Trip, a gente pode falar que ela foi uma das mais populares? Ela foi uma câmera que vendeu assim milhões, e tem uma apresentação eu me esqueci o nome dele, Depois a gente coloca que aqui. foi presidente da Olympus, que a Olympus Pen e a Triple foram praticamente responsáveis por trazer as mulheres para o mercado de câmera fotográfica. É impressionante, parece que era 3% dos compradores eram mulheres antes do lançamento. Ele chegou a 30%, um número assim. Ela é uma câmera que vale um vídeo só para ela, eu acho. Sim, porque sim. assim, ela é flexível, ela é semi-automática, podemos Tem falar uma assim. lente boa. Tem uma lente boa, tem fotos incríveis que vários fotógrafos já fizeram com ela. Então ela é uma câmera revolucionária que ela é fácil de encontrar, tá? A única coisa que você precisa prestar atenção, que no meu caso a minha sogra, né, passou para minha esposa e que até tá aqui, né? Ela tem algumas coisinhas que você precisa estar atento se o fotômetro está funcionando, se a lente, né, tá com fungo também, isso é sempre importante. Ela tem um sistema, acho que algumas tem, né? A gente não vai entrar nesse detalhe, mas que se você expõe ela errado, sobe uma lingueta vermelha. Todas têm. Todas têm isso, não, né? assim, se não houver luz suficiente, ela não bate. Não dispara. Não dispara. Então, eu acho que foi um momento de automação, assim, automatização da fotografia, que eu acho que popularizou de várias formas, né? Sim, e o acabamento dela é muito bom. E ela é durável, A assim, lente é boa. É bem legal. E esse sistema que ela tem de iluminação, eu acho muito bacana também. E uma coisa também, normalmente as que são mais automáticas, nessa fase aqui das câmeras mecânicas, elas acumulam, na verdade, essas características, porque ela pode ser usada no manual também. Ah, sim. Ela tem aqui uma escala, que eles falam que é para flash, né? Mas ela tem uma escala de aberturas, e a velocidade dela é 1/40. Uhum. Ela é totalmente automática, ela muda a velocidade também, uma vez um técnico me falou. Mas se você pode enganar ela também, né? Você engana no ISO. No ISO, Se você vai fazer uma foto no contraluz e você precisa de expor mais, porque vamos supor, eu estou fazendo foto você, o céu está lá atrás, eu quero expor mais, eu engano a câmera. Se eu estou com um filme ISO 100, eu falo que é 50. Aí ela vai expor mais do que devia e eu trago o detalhe no seu Aí é uma parte de que você está enganando, você está transformando ela num algo um pouquinho mais manual, né? Ela tem essa flexibilidade, vamos chamar assim. Mas é uma câmera incrível mesmo. E como eu falei, por ela ser tão popular, eu acho que é a mais fácil de encontrar nesse nível. É uma boa câmera para começar. E ela é mecânica. Totalmente mecânica, que uma das primeiras dicas que você me deu foi não vá atrás de câmera eletrônica. A gente já vai falar disso, né? Acho que Agora já é o próximo bloco. Beleza. A gente falou das câmeras mecânicas, do fotômetro e tudo isso. Mas a tecnologia foi avançando, as marcas foram implementando coisas novas e chegamos então a uma câmera eletrônica. O que é uma câmera eletrônica, Wagner? O principal é que Não compre. Não. Tô brincando, gente. Não, sabe por que eu não tenho câmera eletrônica? Porque depois que eu usei, eu pego uma relação afetiva assim com ela. E essas câmeras, de uma hora para outra, elas morrem. Porque elas são eletrônicas, assim, é uma construção diferente. Acho que o relógio que você falou, né, de disparo, eu acho que a comparação de uma câmera analógica, assim como a gente tem mostrado mecânica, é um relógio. Ela é um relógio com uma lente, né, mecânica, que você pode abrir, pode ajustar, tem conserto, né? Mas o que é uma câmera? Eu falo assim, as mecânicas quebram, as eletrônicas morrem. Essa é a diferença. Exatamente, essa aspa é muito boa. Bom,
O principal da câmera eletrônica é que o comando do obturador é feito eletronicamente, o que vai dar o tempo de exposição. Tá. Então, quando você aperta o botão, você aciona ali um circuito, um chip, Uhum. que de acordo com ou o fotômetro, ou de acordo com o que você marcou ali como velocidade, é ele que vai dizer o momento de fechar. Não é um mecanismo que vai fechar depois de meio segundo, um quarto de segundo, 30 segundos. E o ISO vem diretamente na bobina e ela lê, né? Então, nem todo, mas já que você tem ali um chip, por que não também controlar o ISO do filme? Por que não controlar também o motor que vai rebobinar? Então, quando você vai para as câmeras eletrônicas, você entra nessa categoria aqui que o pessoal chama de saboneteiras, Que parece, né? que é que tem esse. Agora acho que ficou meio feio, né? Esse visual. Eu acho que tem um mercado para isso. Tem, A galera tá atrás. Tem aqui um visorzinho LCD. Então, essas câmeras fazem boas fotos. O único senão dela é que é difícil saber se está tudo funcionando. Não tem conserto. E raramente vai ter conserto porque eu já tive máquinas mecânicas que quebraram e chega uma hora, sei lá, o pessoal vai no torno e faz a peça e troca, né? Quem que vai fazer um chip? Não se faz chip. É. Então, ela tem essa característica mais descartável. Tanto é que a câmera que a Kodak vem fazendo hoje em dia, ela tem esse formato e ela é uma câmera descartável, né? Ela é mais próxima de uma saboneteira igual a essa. E tem as sofisticadas também. Aí a gente entra num aspecto que eu acho que é um aspecto mais profissionalizante. Ela tem as características das saboneteiras, né, eletrônicas, mas ela tem capacidades, configurações, como uma câmera que está filmando a gente aqui. Aí eu acho assim, se a pessoa tem uma câmera dessa, se ela sabe a procedência ou se ela ganhou, use, é legal. Essa aqui eu nem cheguei a testar ainda, até por uma mas essa aqui dá pra ver que tá esquisita. Já tá esquisita. Eu comprei ela e olha, eu achei que eu ia aproveitar a lente, por exemplo. E olha o acabamento aqui, é meio clássico, é feio, sei lá. Eu entendo, assim, eu acho que se você tem oportunidade, se você herdou, se apareceu na sua família, você botar um filme nisso aqui, ela vai fazer a foto. Vai. Se ela estiver funcionando certinho. E um dia vai pifar. E é isso. Eu acho que aí é uma questão mais pessoal, tá? Então, e o mercado, assim, daqui, dessas câmeras, ou saboneteiras, ou essas monoreflex sofisticadas e tal, daqui foi pro digital. E aí tem as questões também de. Essas cybershots, aí já é o próximo nível que aí já a gente não vai falar aqui. Mas eu tô mostrando aqui, isso aqui, por exemplo, tava bem sujo quando eu comprei, né? E como ela é eletrônica, a parte da pilha dela aqui pode estar enferrujada, ela não pode estar identificando mais, enfim. São várias questões aí que você precisa colocar na balança antes de comprar isso aqui. Eu comprei num antiquário, tava num bazar lá, acabei pegando para testar, mas nunca testei. Ela também tem um flash aparentemente bem potente aqui, mas ela tá já meio esquisita, sabe? Tem uma questão que eu acho que vale a pena ser citada, de uma câmera dessa, por exemplo, que eu acompanho um cara gringo aí, ele faz foto esportiva, foto analógica, né, com filme. Ele acaba inevitavelmente precisando de uma Canon similar a essa aqui, por causa do nível de frames por segundo. Quantas fotos ele consegue fazer? Porque ele aperta o botão, ela vai passando o filme automaticamente e vai fazendo. Então é o seu uso, né? Que eu acho que a gente já encaminha para finalização do que a gente ia falar. Tem uma coisa ainda sobre a escolha da câmera, que é a questão do sistema de foco. E aí verdade. É verdade. Vamos lá? Acho que esse assunto que a gente vai falar agora daria um outro vídeo completo, né? Porque acho que existe uma miríade de possibilidades de foco, porque a gente sabe agora expor a luz, sabe os sistemas diferentes, mas, obviamente, se a câmera é manual ao ponto de você modelar isso, o foco, com certeza, também vai ser manual, né? As mais modernas, como a gente mostrou por último aqui, elas têm um foco
automático. Mas quais são as possibilidades de foco aqui? Então, nessas câmeras mecânicas existiam três possibilidades. Assim, a mais comum, a primeira, seria você fazer o foco simplesmente avaliando a distância. Então você fala, aquilo ali está a 2 metros, então eu venho aqui, coloco aqui 2 metros e vou e clean. Isso é interessante você falar a questão da distância, porque a gente pode até botar uma tabelinha que eu sempre, quando comecei a estudar fotografia, eu vi, que é essa janela que a gente tem, Da dependendo da profundidade de abertura, campo. da profundidade de campo. Porque, assim, às vezes você colocar a abertura, né, um F, sei lá, 4, 5, você tem uma flexibilidade aqui que se você olhar e fazer pela estimativa, você não vai errar. É. Mas, se você botar numa abertura, né, um 1.4, por exemplo, a chance de dar ruim pode ser, né, pode acontecer. O foco por distância é difícil quando a coisa está muito próxima, né? Porque a diferença de 50 para 60 centímetros É é alta, importante. Mas assim, é muito viável. Assim, muitas fotos maravilhosas, muita parte da história da fotografia foi feita desse jeito. Não é tipo, é preciso sempre, né? Às vezes é um pouco Ah, de instinto, vamos falar e assim. tem as câmeras, que nem aquela Brownie ou aquela de Ah, baquelite que eu mostrei, que é foco fixo. Você não tem. Elas são feitas para focar, sei lá, de 2 metros para frente sim, e é e pronto. infinito, é. Outro sistema de focalização que foi muito popular, digamos assim, é o telêmetro. O telêmetro, a câmera tem duas janelinhas. Tem essa janela aqui, que é a do visor mesmo, que é por onde você olha a cena e faz o enquadramento. Mas ela tem uma segunda janelinha aqui, que manda uma imagem para cá. E aí, por triangulação... Assim, é absurdo a engenharia disso, né? Aí, por triangulação, né, se você sabe essa distância, na hora que as duas imagens coincidem, você sabe a distância até aquele objeto. E aí você tem a distância correta para fazer a regulagem. O Wagner filmou esse processo acontecendo, né? A gente tá vendo. Então, eu vou mostrar. Vamos supor, se eu pego essa câmera aqui e vou fotografar ali aquela luminária. Ali, o abajur. O abajur, eu estou vendo duas imagens. Uma que é a grandona, que é a composição da cena, mas no meio tem um retângulozinho, onde tem uma imagem que ela não está sobreposta, as duas não estão sobrepostas. Na hora que eu giro o anel do foco, elas vão se encontrar numa determinada posição. Quando elas se encontrarem, está no foco. Existe até telêmetro externo, assim como tem fotômetro externo, tem telêmetro externo. Que aí você pode regular o telêmetro, ver a distância, aí você vem aqui e põe na escala. Isso tinha também. E esse dispositivo que está aqui? Esse é porque ela está com uma lente 21mm, e esse daqui é para você enquadrar para essa lente. Tá, isso é interessante falar porque algumas câmeras, elas têm, como a Trip 35, ela tem a lente fixa. Isso. E o enquadramento que já vem de fábrica, ele já é simular a distância focal daquela lente. Mas tem algumas possibilidades, como essa câmera aqui, que você troca a lente. Mas aqui a forma de enquadramento, ela é fixa. Então você tem dispositivos tem que ter um visor para você enquadrar direito, né? Referente à lente. Porque você não está vendo a imagem que está vindo da lente, né? Então, olha, aproveitando o gancho aí que você está falando, essa aqui é uma rangefinder. Ela é uma câmera muito... Essa aqui é uma Contax. Rangefinder, só para voltar, você olha por uma janela que não é a lente, né? Que não é a lente e que tem um telêmetro. Tá. Que tem um telêmetro para você focar. Essa câmera Contax é uma câmera super sofisticada, tem ópticas maravilhosas. Ela foi lançada para concorrer com a Leica. Caramba. E a Leica, acho que é um nome que dispensa aí sim. apresentações. Só que o grande problema desse sistema rangefinder é isso que você falou, é a troca da lente, e esse visor aqui não fica mais operacional, você tem que pôr um visor externo, que é um problema que foi resolvido
com as monoreflex ou com as SLR. Nessa SLR, como o foco é feito através da lente e como uma imagem desfocada é uma imagem embaçada, se eu olhar para o mesmo abajur ali, se eu giro o anel de foco, vai chegar uma hora em que a imagem vai ficar nítida. Então isso é que está no foco. E nesse caso aqui, se eu trocar a lente e puser outra, o sistema de focalização e enquadramento é o mesmo. O enquadramento vai de acordo com a distância focal que a gente conhece hoje, né? Então esses são os 3 sistemas de focalização. Tem uma questão também, que é o prisma aqui, que tem algumas câmeras que você consegue retirar aqui, onde você coloca, né, onde você está observando e você olha de cima, assim. Eu acho muito legal. Uma das próximas câmeras que eu quero ter é assim, porque eu acho que é uma percepção diferente também e te coloca em posições que você pode fazer uma foto sem estar assim na cara da pessoa. Você pode olhar assim, né? Esse gesto aqui é um gesto, mesmo que você faça de longe, parece meio invasivo, né? É bem invasivo. Assim, e mesmo que a pessoa saiba que você está fotografando, você está olhando assim, ela tem a relação, ela tem a impressão que a tua relação é com o aparelho, não com ela. Pouca gente vai saber que você está ali focando ela, né? Bom, então, olha, para fechar, eu diria o seguinte: como escolher a câmera? Nós ficamos muito no território aqui das 35mm. Com certeza. Mas observar o que ela oferece em termos de velocidades, o que ela oferece em termos de aberturas. Aí na descrição do vídeo tem um link para uma página que tem uma tabela que mostra diversas situações de fotografia externa, dia ensolarado, dia nublado, interna, luz de vela, não sei o quê. Qual é a velocidade de abertura que você precisa para fazer aquela cena? Então, se você encontrar uma câmera e veja isso, quais são as velocidades, quais são as aberturas, consulte essa tabela para você ter uma ideia o que dá para fazer com ela. E com o tempo, Wagner, desculpa te interromper, eu acho que a pessoa vai pegando jeito. Ela vai entender ali que a exposição precisa ser, sei lá, 1 segundo. Eu acho que a indústria fez um trabalho assim de convencer as pessoas que elas precisam de fotômetro, que elas precisam de autofoco, que elas precisam de coisas que na verdade não são tão necessárias. Quem fotografa com frequência é muito comum. Você esqueceu o fotômetro em casa e você faz do mesmo jeito e sai. São algumas situações extremas assim ou muito inusuais que podem demandar você ter algum... E tem a possibilidade também, como a gente falou, do filme analógico, de você, no laboratório, resolver um pouco. O filme branco e preto é muito... Principalmente, né? Flexível, muito flexível. Você pode errar por 2 pontos, né, que a gente fala. Você pode dar 4 vezes mais luz ou 4 vezes menos luz, que você ainda consegue. Principalmente no scanner, né? O scanner, que acho que é o que a maioria das pessoas usam hoje, ele é muito favorável, ele ajuda muito. Uma foto boa para escanear, às vezes não está boa para imprimir no processo tradicional, mas o scanner salva. Então são essas coisas que eu acho que são importantes olhar. E depois é lógico, né, o estado da câmera, o acabamento, você vai pegar na mão, você vai ver se, né, a marca, se é uma câmera de marca, se é uma câmera já B. Assim, a gente vai deixar aqui na descrição alguns links aqui que a gente acredita que sejam legais para você procurar, pesquisar, se aprofundar ou até mesmo comprar. Câmeras revisadas geralmente são interessantes. Tem pessoas bem sérias no mercado aí fazendo testes de fotômetro, teste de velocidade, limpeza. Se não comprar de profissionais, pode pôr na conta uma revisão. Que é o que eu fiz. Assim, raramente você vai achar uma câmera de particular que não precise de revisão. E assim, muita gente que tá vendendo câmera analógica antiga no OLX, no Enjoei, na internet no geral, não sabe. A pessoa não sabe. Às vezes é de um parente, às vezes, enfim, são várias circunstâncias aí. Ela não sabe te falar, se a lente tá com fungo. Ela consegue até te mandar uma foto mais próxima. Essa é a Chica que eu comprei, aparentemente está em ordem. Aparentemente. Mas a hora que chegar, que eu vou descobrir, que eu vou avaliar,
provavelmente ela vai ter que passar por uma revisão. Então é escolher o tipo de câmera, escolher aí as possibilidades, né? Mas tudo isso tem a ver com o olhar fotográfico, com o que foto você quer fazer, né, Wagner? Então, isso é o próximo, né? No próximo episódio a gente vai mostrar aquele artigo da revista, né? É um artigo que eu achei brilhante, assim. Primeiro, você tem uma revista, né, de fotografia que fala sobre isso. Mas vamos dar uma palhinha aqui pro pessoal. O que se trata esse artigo? Esse artigo ele é um exemplo assim cabal de que a foto acontece, na verdade, na cabeça do fotógrafo, desde que ele tenha consciência do que dá para fazer com o equipamento dele. Uhum. Foi uma festa da Associação Americana de Fotógrafos de Revista, em 1951, e eles deram uma Contax para um fotógrafo em que ele tinha um flash eletrônico muito potente que ele podia rebater no teto. Para outro fotógrafo, eles deram uma Contax, mas ele não podia usar flash, tinha que usar luz ambiente. E para um terceiro fotógrafo, coitado, eles deram uma box câmera, dessas com flash na câmera mesmo, dessas que não tem regulagem nenhuma, e falou, vire-se. E é uma festa, né? Um evento. É um evento. E é muito interessante ver que cada um soube tirar proveito daquilo que ele tinha nas mãos. A gente ia até falar nesse episódio, né? Mas eu falei, cara, isso é tão legal. E é tão legal a gente discutir, tipo, pô, o que você faria? O que você aí faria, né? É legal, acho que nenhum deles, como eles eram bons, nenhum deles ficou se recriminando ou lamentando, eu queria tanto ter. Sim, e as fotos são diferentes, cada uma tem uma abordagem. Explora uma coisa. Então, assim, o próximo episódio vai ser bem legal, que a gente agora já tem a história da fotografia até o daguerreótipo. Agora você já tem as opções de câmera. Vamos falar agora de foto. E é praticamente uma continuação disso aqui, porque ele certeza. mostra que, puxa vida, pega a câmera que aparecer, conheça a câmera, explore entenda o funcionamento da câmera, e você tem que pensar as fotos que ela consegue fazer e que fiquem boas. Esse acho que é o mote aí o mote do próximo. é. Bom, então é isso. Acho que ficou bem completo esse vídeo. Acho que tem Se não ficou, pode pelo menos para as câmeras de 35mm tem muita opção aí. Eu acho que também vocês podem sentir a vontade de mandar comentário aí, falar, vi tal câmera. Assim, na medida do possível a gente vai responder, tá? A sessão de comentários está aberta para essa conversa mesmo acontecer. Mudamos o cenário, não falamos disso no começo do vídeo. Eu acho que esse cenário aqui ficou, né? A gente precisava de um apoio. A luz, né? A luz também, tudo. Falem aí o que vocês preferem. Eu acho que eu já tenho um favorito. Eu acho que aqui ficou bem legal essa dinâmica. E é isso. Continue acompanhando aí nossas redes sociais, o site do Wagner, apenasimagens.com. Tem muito material também, que você, tipo, às vezes tem uma pessoa, né? Ela vê o vídeo, pô, mas eu quero saber mais, tô ansioso pelos próximos vídeos. Já entra lá e já sai consultando, que tem muita informação. E é isso. Alguma mensagem final? Não, falado. Até a próxima. Grato pela audiência. Tirem fotos aí, marquem a gente e vamos conversando. É isso, então, até mais.